E falar, vamos esperar o sino parar de bater. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje é a minha segunda live para falar de gestão de carreira, turma. Uma conversa informal, tá? Uma conversa informal. Mas essa conversa informal rendeu bons frutos, porque a gente passou uma semana aí conversando, muita gente conversando comigo e fazendo pergunta, falando que estava esperando esta próxima. Então vou trazer um assunto aqui pra gente conversar hoje, tá? Se alguém, eu tinha falado até assim, ó, se alguém tiver pergunta, traz. E eu também sugeri trazer o seu caderninho, né? Vou fazer um resumo da semana passada, antes da gente começar. Semana passada a gente falou sobre planejamento de carreira, né? E não só planejamento para o futuro, mas um olhar para trás que possibilite que a gente consiga desenhar melhor os próximos passos. Então eu sugeri que vocês pegassem um caderninho e fizessem um caderninho onde vocês falassem sobre vocês mesmos, né? Retomassem os passos todos que fizeram você chegar até aqui, vocês chegarem até aqui, verem quem foram as pessoas importantes até hoje na carreira de vocês, que ajudaram vocês em alguma coisa, o que essas pessoas têm de bom, o que essas pessoas puderam contribuir, né? Ao mesmo tempo que a gente está fazendo esse estudo, a gente vai exercitando a gratidão, olha que beleza. Poder ser grato, né, turma? Isso é importante, muito importante. Traz uma energia extremamente necessária pra gente seguir em frente, né? Gratidão, tá? Então a gente falou disso. Pra quem não viu, eu não sei quem viu, eu fiz a live, eu deixei ela disponível e agora ela está no meu canal do YouTube, que é Tati Sanches, é meu nome, o canal. Quem quiser ir lá, tá bom? E eu acabei, eu não planejava deixar lá no YouTube, não tinha pensado em YouTube pra live, né? Só deixei ela salva porque algumas pessoas entraram no final e pediram. Aí depois teve mais gente que veio falar, eu perdi, eu queria não sei o que lá. Então, como a gente acabou desenvolvendo uma conversa legal, eu peguei, salvei e coloquei lá no YouTube. E tá lá, tá? E a de hoje a gente coloca também. Beleza? Tem uma galerinha aí já, hein, gente? Então é isso. Então a semana passada nós falamos sobre um olhar sobre a nossa carreira, olhar para trás, ver os passos que a gente fez até chegar aqui. Às vezes a gente não vê, não pensa nisso. E talvez só durante o exercício de olhar para trás a gente já esclareça tantas coisas, sabe? Tantas. E é entender quem é você agora. Isso são exercícios que a gente pode fazer por a vida inteira e com mais conhecimento sobre o assunto a gente consegue se exercitar melhor, tá? Mas dá pra começar de uma maneira superficial. E então planejar os próximos, pensar aonde quer chegar em alguns anos e voltando pra trás, pra chegar ali, em quanto tempo eu tenho que estar, daqui a uma semana eu tenho que estar onde, né? Qual é a evolução que eu quero ter, qual é o tempo que eu quero dedicar, quanto de energia eu quero dedicar pra chegar aos meus objetivos. Escrevendo, gente. Não tem outro jeito. Você visualiza, sabe? Faz uma linha do tempo, visualiza, escreve. Então falamos tanto sobre o caderninho que eu acho que vários... acho não, viu? Eu tenho certeza, porque um monte de gente me escreveu, tipo, já fiz meu caderninho, estou fazendo meu caderninho. Fico mó feliz de poder influenciar de uma maneira positiva, tá? Ajudar vocês da maneira que eu puder. Dividir um pouco, né? Porque, gente, muito do que eu sei foi aprendido na marra. Em todas as instâncias da minha vida de trabalho, tá? De administradora de casa da dança, na minha carreira dentro da dança mesmo. Eu aprendi tudo na marra, assim. Fui aprendendo, batendo a cabeça, errando, acertando. E de uns anos pra cá é que começou a aparecer oportunidade, né? Começaram a aparecer mais estudos, mais pesquisas, mais autores falando sobre esses assuntos ou outros assuntos, mas que casam com isso tudo, né? Psicologia, muitos assuntos de psicologia, muitas pesquisas, gente. Então eu comecei a estudar um pouco mais. E aí sim eu consegui olhar pra trás e relacionar as coisas. E eu acho que por eu ter tido uma vida bem intensa em dança, ter ainda, né, mas digo pensando olhando pra trás,
eu consigo trazer bastante para a realidade e talvez trazer alguns exemplos para vocês que façam com que conteúdos teóricos fiquem mais voltados para a prática, mais entendíveis, assim, sabe? Mais digeríveis, tá? Bom, tem uma galerinha aí e hoje eu trouxe um assunto para falar com vocês, que eu acho que é bem legal, para vocês pensarem mais em hoje. O outro dia a gente falou de planejar a carreira, né? E eu queria falar um pouquinho mais sobre atualidade. Então, o meu assunto é o seguinte: quem é o profissional que todos querem contratar? Porque assim, não importa se é uma contratação a curto prazo, tipo, te contratar para dar aula num evento, você vai chegar lá e vai dar uma aula, ou é te contratar. Então, quando a gente fala contratar e trabalhar, turma, então, já caiu há muito tempo aquela ideia tradicional de que trabalhar é CLT, sabe? CLT é o cara que é registrado num trabalho, recebe os benefícios e não sei o que do fundo de garantia. Existe esse formato? Claro, ele continua existindo. Mas a tendência, e cada vez mais, a tendência é da prestação de serviços. Para todas as áreas, não tô falando da nossa, não. Porque a nossa sempre foi, na verdade, né? Sempre foi. Um mercado super informal, né? Que a gente vai, dá aula aqui, dá aula ali, trabalha numa escola, dá 2 aulas por semana, no outro lugar dá 1 aula por semana. É um mercado informal no sentido de que é impossível rolar uma CLT, uma contratação, alguém te contratar com carteira assinada, pelo número de horas mesmo que a gente trabalha, tá? E a tendência do mercado geral, né, de empregador, empregado, contratante, prestador de serviço, a tendência do mundo hoje, com as startups, com tudo que rola mais rápido, é a prestação de serviço, tá? Tanto é que hoje as leis estão diferentes em relação a isso, né? As leis trabalhistas mudaram, porque elas se adaptaram à realidade de hoje, recentemente, tá? Mas não é pra falar disso, de lei trabalhista, que eu tô aqui. Hoje eu resolvi falar, e deixa eu avisar vocês, o combinado é que a gente vai ficar até 6h30, então a gente tem mais 23 minutos, tá bom? Turma, tá entrando um monte de gente, então eu tô falando e não estou olhando aqui embaixo, porque senão eu não vou conseguir conversar, minha atenção vai ficar aqui embaixo. Mas, se vocês tiverem pergunta, manda, tá, gente? Que aí eu vejo uma coisa escrita mais longa, assim, meu olho chama pra lá e eu leio e respondo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre quem é o profissional que todo mundo quer contratar hoje. Não o profissional de dança só, todos. Mas eu vou trazer pra nossa realidade, tá? Não só do professor, não. A gente vai falar um pouquinho de tudo. A tendência do mundo para essa relação do contratante e contratado, do mundo, é a seguinte, que não é suficiente você só saber exercer o seu ofício muito bem. Parece engraçado, né, para algumas pessoas. Como assim? Então eu sou muito bom no que eu faço e isso não é suficiente? Não, não é suficiente. Hoje, o que se espera de pessoas é uma proatividade que vai muito além do que a especificidade do que a pessoa faz. Muito além da parte técnica ou do que ela domina enquanto técnico daquilo que ela faz. Tá? Em todas as áreas. Nenhum escritório, a pessoa quer contratar um cara que é um engenheiro, que domina muito bem, sei lá, números, fórmulas, contas, sei lá o quê, mas que não tem um espírito de equipe, por exemplo, né? É meio óbvio, só que isso faz a gente ver, a gente tem que olhar de uma maneira maior, assim, um pouco mais ampla, né? Porque, claro, espírito de equipe, todo mundo tem. Tá, a gente não pode falar desse jeito, claro, todo mundo tem e acabou, tá? Então, assim, eu não quero contratar uma pessoa que chega pra dar aula, entra 1 minuto antes, entra na sala, dá aula e vai embora. Uma pessoa que não se envolve com a casa da dança, por exemplo. Qualquer pessoa de cargo de chefia não quer mais hoje em dia trabalhar com essa questão da subordinação, aonde manda, obedece. Manda, faz seu ofício, vai embora, pega a bolsa e vai pra casa. Né? Onde existe uma limitação sobre as tarefas ou sobre as obrigações de cada pessoa. Não se fala mais em obrigações, se fala em envolvimento. Vocês entendem a diferença entre obrigação e envolvimento?
Então, você se colocando como um profissional da dança, quando você é contratado para dar aula, quando você é contratado para ser bailarino de um show, quando você é contratado para fazer um comercial que você vai dançar. Quem tá te olhando, te contratando, vai estar confortável e querer te contratar de novo se perceber que você é uma pessoa que tem um olhar sobre o todo. Então, vou dar exemplos muito bestas do dia a dia, tá? Que chega no ambiente de trabalho, seja um ambiente recorrente, tipo dar aula numa escola ou numa gravação de um comercial, e se relaciona de uma maneira interessante com todas as pessoas. Que traz uma energia proativa, uma energia positiva. E não um ar, seja arrogante, um ar preguiçoso ou qualquer outra característica ruim que atrapalha o trabalho dos outros. E não se quer uma pessoa que não atrapalhe, neutra. Se quer uma pessoa que colabore. E exercer só o seu ofício não é mais colaborar totalmente. Exercer o seu ofício é só o que você sabe fazer. Agora, quem é você como profissional dentro desse ambiente no qual você está inserido? De que maneira você pode atuar ali no todo para se diferenciar? Para ser querido no sentido da pessoa te querer ali. Né? Ou fala, putz, esse cara dança muito bem, mas eu não chamo ele de novo. Porque a gente foi passar carregando uma mesa, ele tava sentado na cadeira, ele viu a gente fazendo maior força, precisando de alguém pra ajudar, nem levantou, nem largou o celular onde estava falando no WhatsApp pra ajudar a gente. Aí você fala assim, mas eu sou bailarina, eu não tenho que ajudar ninguém. Cabeça errada, cabeça antiga, cabeça ruim, tradicional, ultrapassada, vai dar errado. Entendeu? Ai, gente, olha lá, lavando louça e te ouvindo, maravilhoso. Ai, gente, deixa eu ver. Gente, tamo junto. A ideia é a gente trocar ideia, tá? Mas por enquanto vocês estão só falando maravilhosa, linda. Obrigada. A gente se esforça. Sim, gente. Então, vamos falando assim. Gente, eu não tô trazendo roteiro, então eu vou lembrando das coisas, por isso que eu faço essas pausas ainda pra ler vocês. Pontualidade, gente, desculpa, é um assunto tão besta, mas é porque assim, eu vejo tanta falha, mas tanta. Eu não estou falando de casa da dança, eu não estou falando como chefe. Estou falando, eu vejo em tudo, olha quantos lugares, né, eu percorro por aí na minha vida de dança. São festivais, são eventos, são gravações, são ensaios, são companhias, eu vou na escola do outro, donos de escola conversam comigo. E pontualidade é um assunto que é uma pena a gente ter que falar. Mas o professor de dança, o dançarino, o artista, em geral, é tido como uma pessoa que não tem noção do relógio. Isso é péssimo, gente. Péssimo. Porque a gente fecha portas. A gente fecha portas com uma besteira tão... Nossa Senhora, entendeu, gente? Mas eu vejo, tipo, tem grupo de dança que ensaia às 2... 2 pessoas chegam antes das 2 pessoas chegam às 2 em ponto e as outras chegam depois, e tipo, normal, natural, não é natural. A gente precisa se acostumar a ser pontual. Ser pontual é ser profissional. Ser pontual é respeitar os demais. Nossa, e quando você é contratado para um trabalho, o mínimo que você pode oferecer é pontualidade. Aí tem o cara que chega pontual na hora e tem o cara que chega um pouco antes, que você vê que o cara tem a preocupação de chegar um pouco antes, reconhecer o ambiente, se é um lugar que ele nunca trabalhou, se é um evento, né? Chegar antes, se relacionar com as pessoas, criar um ambiente. Ou se é num lugar que você trabalha recorrentemente, chegar antes para conversar um pouco, para estar ali, né? Para ver os alunos chegando. Quem que o contratante vai preferir? O que chega, não chega atrasado, mas chega na hora da sua aula, ou esse que teve essa preocupação de dedicar alguns minutos a mais? Não preciso responder quem é, né? É óbvio que é esse. Gente, o Gincuri tá aí, meu Deus, olá. Pode me divulgar? Você, famoso do Instagram? Então, gente, eu corto o assunto, porque eu não aguento, vocês ficam entrando aqui falando um monte de coisa, como é que faz sério? Tá, então vamos voltar lá? Aí, alguém fala assim, nossa, mas se alguém aí estiver pensando isso, eu vou dar um soco na sua cara. Ah, mas eu sou paga pra dar aula das 5 às 6.
Então eu chego pra dar aula das 5 às 6. Cabeça pequena, cabeça ruim, não tem noção do que tá falando. Sabe? Então, gente, assim, primeiro lugar, você precisa entender que a sua dança é o seu produto. Você é um profissional que quer ser contratado e valorizado. Não existe essa relação. Eu sou o empregado, eu quero que o meu chefe me valorize e aumente meu salário, porque eu estou dando tanto de mim. Gente, é o contrário. Nós somos profissionais praticamente autônomos, a gente presta serviço, o cara contrata a gente para dar aula. Hoje você pode estar contratado aqui, mas amanhã outra pessoa queria te contratar ali, ou um evento que vai ter no Sesc, ou um evento que vai ter na cidade, ou um evento fora da cidade. Tem internet hoje, gente. Acabou aquela coisa assim, eu trabalho aqui, então eu vou seguir isso aqui e eles têm que me pagar, e se eles não me pagarem eu vou processar. Nossa, gente, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, nada a ver, tá? Então, é muito importante pensar que o gerenciamento da sua carreira, quem faz é você. Você escolhe se você vai chegar mais cedo lá onde você vai fazer o seu trabalho. E se você decide se você vai fazer esse investimento no seu trabalho. Não adianta pensar que você ganha para dar aula das 5 às 6, então você fica das 5 às 6 e depois vai embora, você tem mais o que fazer. Você tem mais o que fazer. Mais o que fazer é se dedicar a criar um ambiente, se dedicar a ser um profissional mais proativo, que tem uma visão sobre o todo. Então, se você trabalha numa escola de dança, o fato de você ser um professor e dar aula de hip hop não significa que você não possa ter um olhar sobre o todo, sobre a empresa. Peraí, gente. Fale sobre 3 dicas para um professor que quer ser contratado para dar workshops em eventos. Qual o maior erro que os profissionais de dança fazem? Ah, tá bom. Peraí. Eu vou deixar anotado, tá bom? Só para eu seguir aqui o assunto. 3 erros profissionais em eventos. Serve para todas as profissões de vida. Também acho, Gin. Eu também acho. Serve mesmo. Vocês entendem? Então, assim, quanto é interessante você, sendo um professor de hip hop de terça e quinta das 5 às 6, ter uma visão geral sobre essa empresa na qual você trabalha, essa escola de dança, né? O quanto é importante você ter um relacionamento com a recepção para você saber por que aquele aluno não vem mais, se falaram alguma coisa no balcão ali sobre não estar vindo mais, tal. Ou você só fala assim, perdi o aluno. Deve ser porque a sala não tem ar-condicionado, né? E o quanto é importante você perceber que se você se envolver um pouco mais com essa escola e for num evento que vai ter da escola e que ninguém vai te pagar nada, o quanto isso, por exemplo, vai contribuir para que o dono dessa escola te dê mais espaço para fazer alguma coisa, né? Hoje em dia, o trabalho é muito uma relação de igual para igual. Não é uma relação do coitadinho contratado pelo aproveitador. Não adianta olhar com essa cabeça, porque ela não existe mais. Não existe mais, turma. Tá? O cara só é um aproveitador se você ficar fazendo esse papel de bobinho coitadinho, reclamando e falando que vai processar. Péssimo. Se coloca como um profissional igual e acha como você pode trabalhar junto com quem te contrata. Bailarino de show. Chega lá, entra no camarim, tem umas comidinhas lá, aí pega e faz assim, nossa, vou comer tudo isso aqui, vou comer tudo isso aqui, vou colocar, nossa, um monte de maçã, vou pôr na minha bolsa e vou levar pra casa, vou aproveitar. Aí você vai embora com todas as maçãs do camarim, porque tava de graça ali, então você vai aproveitar. Você precisa se posicionar de uma maneira mais profissional, né? Colocaram lá umas comidinhas pra comer no camarim, você vai comer o que você precisa. Na hora de ir embora, eu vou levar uma maçã pra comer no caminho. Tá ótimo. Agora não dá uma de louco, esfomeado, entendeu? Sai comendo as coisas. E aí assim, faz uma bagunça no camarim, dá gargalhada, não se preocupa se tem uma coisa acontecendo do lado, uma gravação do lado que vai atrapalhar. Vocês entendem? Aí tem que entrar um cara e falar assim, ai pessoal, faz mais silêncio. E aí pensar assim, nossa, esses bailarinos são mó zoeiro, só serve mesmo pra dançar e rebolar. Porque aí depois fala que tem preconceito, mas a gente precisa saber se posicionar. E de fato, o profissional da dança, principalmente nessa área do show business, não é tão valorizado, gente.
Eu já trabalhei bastante com show, com musical, e o que eu sinto é assim, quando é show, a banda é extremamente valorizada, tudo bem que é imprescindível, mas o bailarino não, né? Ganha menos e tal. Tá bom. Eu acho que se decidiram que vai ter bailarino, o bailarino é prescindível, senão não tinha. Vocês não acham? Então alguém falou isso pra mim outro dia, Tati, mas é que sem a banda não tem o show, sem o bailarino tem. Tá, então não contrata o bailarino, porque se você decidir que vai ter bailarino no show, é porque o bailarino é imprescindível. Agora, se você se posicionar que nem uma criança que come toda a comida do camarim e fica bagunçando, amigo, não tem como te verem como profissional, não tem como você querer pedir nada em troca, entende? Então, exemplo, eu tô dando exemplos para quem tá chegando agora de quem é o profissional que alguém quer contratar ou recontratar, né? Então, assim, desde como você se posiciona antes da contratação, até como você se posiciona na prática. Peraí que eu vou dar uma lidinha. Uma pessoa que tem uma escola, tá falando aqui que tem uma professora que dá aula dela, depois vai embora, não faz aula de ninguém e não usa nada nem pra montar aula e tal. Que atitude tomar? Tá, então assim, essa pergunta eu já vou responder agora, que faz sentido agora. Depois a gente fala dos eventos, tá bom? Porque eu já esqueci quem perguntou. Tudo bem, né? Gente, você tem que entender primeiro por que acontece isso com esse professor, né? A nossa função como gestor é proporcionar esse ambiente para que isso aconteça, tá? Então você faz essa leitura para você mesmo, né? De você mesmo, assim, você como gestora, gestor, você tá proporcionando ambiente para que essa pessoa queira estar ali, né? As pessoas não têm mesmo essa visão do que eu tô falando, tá, gente? Essa visão de ter um olhar sobre o todo, estar. Então talvez você precise instruir as pessoas a isso. Fala pra assistir minhas lives, entendeu? Essa aqui, ó, eu vou deixar salva. Eu tenho professores mais participativos e menos participativos. Tem muito a ver com a personalidade da pessoa também. Mas você vê que a pessoa não é tão participativa no sentido de se relacionar com os alunos antes da aula e fazer ali um network, bater papo, criar um clima, chega a ficar mais no celular e tal. Mas essa pessoa, por outro lado, chega antes, estabelece algum relacionamento de alguma outra maneira, se preocupa em motivar os alunos com material extra, mandando coisas em grupo do WhatsApp para o aluno estudar. Então é um equilíbrio também, mas às vezes a pessoa não tem ideia de que ela pode fazer diferente. Vocês entendem? Então, às vezes me assistir falando, assistir alguém, pode mudar totalmente essa pessoa. Porque ela acha que é assim que é. Lembra que eu falei na live passada, gente, quem tava? Muitas vezes a gente segue o modelo de algo que a gente viu. Então, assim, realmente, antigamente, a pessoa chegava, dava aula e ia embora. O que nós estamos falando é o profissional deste momento, profissional contemporâneo, profissional desta época, essa época dos aplicativos, essa época com essa política, essa época que tudo acontece muito rápido, essa época em que as coisas estão acontecendo de uma outra maneira. E essa pessoa pode estar se espelhando em modelos antigos e ultrapassados. Então, a gente precisa achar um jeito de mostrar. O que eu faço com a minha equipe é falar o que eu estou falando aqui para a minha equipe. Né? O que eu espero de vocês? Não eu, Tati. O que um contratante hoje espera? Então, se você parar de trabalhar com dança e for trabalhar numa agência de publicidade, não importa a área que você for trabalhar, vão esperar de você essa proatividade. Esse olhar sobre o todo. Não se tem sala mais, né, gente? Não se trabalha com aquele ambiente de trabalho. Aquele ambiente... Ai, Cissa, ela tá na sala do lado me assistindo, gente. A gente hoje vê que é uma tendência aquelas estações de trabalho gigantes, com não sei quantas pessoas trabalhando, né? Você percebe que existe uma cultura interna nas empresas modernas de que se um cara do lado... Se toca o telefone do cara do lado e ele não tá na estação, na mesa dele... E você pode atender pra ele, você vai atender. Nem que seja pra falar, o fulano não tá na mesa dele, eu trabalho do lado dele, então você quer deixar o seu número?
E eu deixo anotado aqui na mesa dele. Mas, gente, ainda existem pessoas que falam assim, mas não é meu trabalho, né? Você trabalha numa escola de dança, você entra pra dar aula e a escola de dança tem... Quem conhece Casa da Dança vai ver que eu tô falando de mim mesma, né? E a escola de dança tem uma mesa com umas cadeiras que ficam em volta. Aí você entra pra dar aula e quando você vai passar pra chegar na sala, essas cadeiras estão tipo assim, uma lá do outro lado, uma quase de cabeça pra baixo, uma ali e um lixo que alguém comeu alguma coisa e deixou um papel de bolacha em cima da mesa. Aí você chega pra dar aula, você passa pra dar a sua aula. Legal, você tá focado na aula, você preparou a aula, tal. Mas o que seria interessante você fazer nessa hora? Se você sabe que, você olha e você identifica que tá bagunçado, por acaso você pensa assim, puta, que bagunça, e vai embora? A sua cabeça tem que estar treinada, você tem que trabalhar, estudar e ler, até você entender que você tem que olhar aquilo e falar assim, puta, que bagunça, vou dar uma arrumadinha nisso. Você vai gastar tipo 30 segundos pra pôr as cadeiras no lugar, pegar esse papel que você vai passar pelo lixo e jogar no lixo. Você colaborou com o seu ambiente de trabalho. Porque você não pode só dar aula, você precisa, para ter aluno, que o ambiente de trabalho onde você dá aula esteja apresentável, esteja limpo, esteja agradável. E você não pode pôr a responsabilidade disso numa pessoa. De quem é o cargo de manter aquilo o tempo todo arrumado? É da faxineira? Tem faxineira o tempo todo? E por que só ela pode fazer isso? Por quê? O que a sua cabeça antiga te diz? Isso não é minha função. Então cai uma água ali no chão, você vê que o aluno derrubou, você pensa assim, depois a faxineira limpa. Sendo que você sabe onde tem um pano, é só pegar e limpar. Gente, é desse tipo de profissional que todo mundo precisa, que todo mundo quer. É esse tipo de profissional que todo mundo quer. E eu não estou falando da Casa da Dança, pelo amor de Deus, gente. Eu leio, não vou conseguir mostrar minhas pilhas de livros pra vocês, mas eu leio sobre startup, eu leio sobre inovação dentro de empresa, eu leio sobre cultura interna de empresa, eu leio sobre tudo, só que eu vou trazendo pro meu ambiente e pra poder falar com vocês, tá? Nossa, tem um helicóptero agora. Então eu acho que é importante essa visão. Se você for pensar você vai numa gravação, que eu dei o exemplo agora há pouco, não faz sentido? Tem uma poltrona, você tá lá sentado esperando a hora de gravar, já fez a maquiagem, tá lá sentado, esperando a hora de falarem que você vai gravar, aí passa 2 caras carregando um negócio super pesado. Por que não passa pela sua cabeça levantar e ajudar? Isso às vezes vem da pessoa por uma educação que ela teve em casa. Mas às vezes não vem e não é um problema, entende? Tem gente que foi mais mimadinho, né? E não é um problema. Só que assim, como profissional, você precisa se recolocar. Você precisa entender. Justamente, vamos voltar na semana passada? Quem sou eu enquanto profissional? Eu sou a Tati Sanches, o que eu faço? Isso e isso. Quais são minhas qualidades técnicas? Eu entendo dessa dança. Com que público eu me dou bem? Que tipo de público eu acesso melhor? Este, ok. Quais são as minhas qualidades gerais? Eu sou comunicativa, eu sou carinhosa com as pessoas. Tararara. Quais são os meus defeitos? Aonde eu preciso melhorar? Nisso. Você precisa fazer isso. Caneta, na sua cara. Você precisa fazer isso. Senão não tem como. Tá? Gente, eu vou ter que acabar. Deixa eu responder a pergunta, que sai um pouco do assunto de hoje, mas é informal, então a gente sai de todo o assunto. E eu falei pra vocês trazerem as perguntas. 3 erros que uma pessoa comete quando ela quer dar aula em eventos e que então possam atrapalhar. Bom, semana passada eu falei assim pra vocês, gente, primeiro vocês têm que pensar que qual é o evento que você quer trabalhar, que perfil tem esse evento, que perfil tem o público desse evento, que perfil tem o organizador desse evento, quais são os objetivos desse evento. O sino está tocando de novo, não sei se vocês estão ouvindo, se não atrapalhar eu sigo. Não atrapalha? Acho que não, né? Tá. Então, primeiro entender qual é o evento, tá? Que aí você consegue delinear melhor como você vai se comportar.
Mas se eu puder falar 3 erros, vamos ver se agora eu consigo pensar em 3 específicos e eu queria dar os meus melhores, né? Os meus melhores exemplos. Eu vou dar o primeiro, que eu acho que é muito importante. Quando uma pessoa vai dar aula em eventos, ela tem uma sensação de que ela deu um passo a mais. Eu tô falando dos eventos de danças urbanas e tudo mais, tá? A pessoa entende que ela deu um passo a mais. Ela saiu da posição do aluno de evento e hoje ela está agora na posição de professor de evento. A gente trabalha com ego. O ego do artista, em geral, ele é muito frágil, muito frágil. E é um mecanismo que a gente tem internamente, todos temos, perigosíssimo. Então eu acredito que o erro principal, o primeiro a acontecer, é a pessoa não entender que ela não está se tornando alguém tão especial quanto ela pensa. Ela está apenas dando mais um passo na profissão dela. Porque quando a pessoa vem com esse ego que já inflou porque vai dar aula no evento, ela toma uma postura de arrogância. Gente, não precisa exagerar, tá? Não precisa exagerar, ai, fica super arrogante, não falar com ninguém. Não, tô falando de coisinhas pequenas. E é um problema, porque a gente vê isso no dia a dia, né? E não só em quem dá aula no evento. Então, assim, na área artística, essa postura do se achar mais importante que o outro, ela vem muito facilmente. E, gente, eu não culpo as pessoas. Eu acho que, de fato, que o ego é um mecanismo perigoso demais. E se você não está preparado para lidar com certas situações, você cai em armadilhas que este ego prepara para você. Então, tenha um olhar muito cuidadoso sobre o seu ego. Entenda que quando você vai trabalhar num evento, você precisa de uma certa dose de humildade. E quando a gente fala de humildade, a gente não fala de coitadinho, pessoal. Quando a gente fala de humildade, a gente fala de se relacionar de igual para igual, tá? Então, eu acho que alguém que assume postura mais arrogante tem bastante dificuldade em ir adiante. Eu já caí num dilema, não caí numa armadilha, graças a Deus, mas eu caí num dilema quando eu comecei minha carreira, porque eu via que havia alguns professores que andavam meio assim, tipo estrela, sabe? Entrava no evento com seu óculos escuro, ou depois que passava a ser professor de eventos, se comportava de um jeito mais distante e tal. E quando eu comecei a dar aula em eventos, aconteceu tudo muito de repente. Então, de repente, eu dava aula em um monte de eventos. Não é que eu dei aula em um e fiquei esperando outro acontecer. Foi muito de repente, sabe? Foi muito de repente. Eu faço pausa porque eu leio, tá? E eu observei os que já estavam antes, né? Eu observava porque eu era aluna nos eventos. E eu me perguntei, Tatiana, será que agora você tem que mudar seu jeito? Eu sempre tive o mesmo jeitão de ser, né? De rir pra todo mundo, de abraçar todo mundo, de fazer amizade, de até me preocupar em ser legal pra não parecer que eu tô me achando, entendeu? E aí eu me perguntei, meu Deus, será que agora pra eu dar certo eu vou ter que me transformar numa estrela, numa pessoa assim, tipo, mais blasé, né? Que chega e causa um estranhamento nas pessoas? Eu me fiz essa pergunta, eu não soube responder a pergunta. A minha resposta para essa pergunta foi: tenho que tomar uma decisão, né? Foi uma constatação, eu tenho que tomar uma decisão e rápido, porque a minha imagem vai ficar a partir de agora, porque eu tô aparecendo em muito evento de repente. Nem tinha internet, gente, porque se tivesse tinha que ser mais rápido ainda, hein? E aí eu tomei a minha decisão. E a minha decisão foi seguir sendo como eu era e me preocupar em ser mais legal, mais humilde, mais simpática e mais acessível ainda. Porque quando a gente começa a dar aula em eventos, as pessoas que conhecem a gente naquela posição, elas já olham pra gente como tipo, é a Tati Sanches. E eu não quero que essas pessoas sintam um estranhamento em relação a mim. Eu não acho que esse estranhamento em relação a uma pessoa que é superstar seja sinônimo de um respeito saudável, entendeu? Então, acho que o respeito tem que ser mútuo. É igual. Tá? Então, falando de erros, quando você quer dar aula em eventos, foi o que me perguntaram, o primeiro erro eu diria que é esse. Acho que o segundo erro, gente, é você não ter
Agora falando de uma coisa prática, um material interessante e prático para oferecer, tá? Então quando você... Obrigada, gente, eu sempre tentei mesmo ser acessível. Eu acho que não muda nada. Vocês querem saber? Eu acho muito louco as pessoas terem que as pessoas darem um destaque pra mim e escreverem que eu sou um destaque porque que eu sou diferente, que eu chamo a atenção delas pela minha humildade. Eu acho até triste, sabia? Porque assim, todo mundo tinha que ser, gente, tipo assim, o que eu faço, eu não faço nada muito diferente. Né? Eu cuido pra ser agradável com todo mundo, porque eu entendo que nós somos todos iguais e que a gente se relacionar um com o outro é a coisa mais rica que a gente tem. Assim, não devia ser assim? É muito esquisito vocês terem que me destacar porque eu sou assim, pela humildade. Todos tinham que ser assim. Sei lá, né? Bom, então, voltando. Outro erro que eu acho que é um erro prático é o fato de você não ter um material pronto. Então vamos supor, você vai mandar alguma coisa pro cara falando, olha aqui meu trabalho, eu quero dar aula no seu evento. Já começa que as pessoas não fazem isso, elas ficam esperando acontecer, né? E eu acho que é uma postura profissional você vender seu trabalho, não tem problema nenhum, tá? Se a pessoa não te viu, você vai lá e fala, olha, me vê, veja se te interessa isso aqui. Se não interessar agora, essa pessoa já teve um contato com você estabeleceu um network, que é o que a gente vem falando. Quanto mais contatos, quanto mais amizades, quanto mais coleguismo, quanto mais troca de experiências, mais contatos mesmo, network, mais oportunidades você vai ter, tá? Então, você ofereceu seu trabalho, ou até alguém te procurou, e essa pessoa falou assim, você me manda seu currículo? Então, e aí você não tem um currículo pra mandar, ou você tem um currículo que não é apresentável, ou você tem aquele currículo onde, gente, tá ficando escuro, pera, vou acender a luz. Nossa, que diferença. Ou então, ou você tem um currículo naquele modelo, gente, sabe? Tipo assim, 1960. Exagerei, né? Porque nem eu, viu, gente? 1960 não existia, viu? Só pra avisar. 1910. Estudou na escola tal, no ensino fundamental. Aí vai um monte de coisa que não interessa pra ninguém naquele momento. Seu currículo tem que ser específico, tá? Você tem que colocar no seu currículo o que interessa pra quem tá te contratando, ou pro cara depois usar esse currículo pra divulgar pra alguém se inscrever no evento dele, ou seja, contratar o serviço do evento dele, que inclui você como uma das atrações, vamos dizer assim, né? Então assim, você manda um currículo que você manda também pra fazer telemarketing, não adianta? Tá? Aí, aí o cara fala assim, me manda uma foto pra divulgação. Aí você manda uma foto que tirou do celular, que tava abraçado com uma pessoa e você cortou, então dá pra ver a mão da pessoa sobrando aqui. Não dá, gente, né? Que bom, gente, minha iniciativa, eu fico feliz de dividir com vocês, viu? Sabe isso que eu tô falando, gente? Ou a foto que você tirou no sítio, que tem umas árvores atrás. O mínimo que você tem que fazer quando você decide que você vai ser um profissional da área da dança é ter um currículo de dança e uma foto profissional bem feita. Pose de modelo sensual? Também não. Só que assim, até essa foto vai fazer diferença quando você definir qual o profissional que você quer ser. Então assim, eu quero ser uma profissional. O que eu vendo? Eu vendo aulas de estileto. Quem é meu público? Meu público são mulheres que querem ter uma mulher como referência para se sentir mais femininas. Como é a minha foto de divulgação? Agora, meu público é um público que não conhece nada de hip hop e eu quero ter um acesso a essas pessoas para poder fomentar essa dança. Como vai ser minha foto? Você pensou que vai ser uma foto bem mano, assim, ó, bem gangsta? Dá errado, porque você quer acessibilidade, você quer acessar pessoas,
Você precisa de uma foto que diga, confie em mim, porque eu vou te ensinar umas coisas e pode confiar que é legal. Então, falamos o quê? Do segundo erro quando você quer ser contratado num evento, mas que também serve pra tudo, hein? De novo. Segundo erro qual é? Não ter um material apresentável e suficiente. Até no mesmo currículo, por exemplo, eu, Tati, vocês sabem que eu dou palestra sobre esse assunto aqui, certo? Vocês sabem também que eu dou aula de wacking. E vocês sabem que eu também danço house e eu também pesquiso dança contemporânea e sou uma professora de jazz a minha vida inteira. Eu não posso ter um currículo só, gente. Se eu for mandar currículo para um evento onde eu pretendo dar palestras, eu preciso enfatizar nesse currículo o meu envolvimento com o meio acadêmico, o meu envolvimento com cursos, com pessoas, com outros eventos que falem essa língua. Não adianta colocar assim, que em 1992 eu fiz curso com os Shrevers em Los Angeles, de hip hop. Vai mudar nada. Sim, eu posso colocar o que lá? Tem uma vivência internacional em aulas, já viajou uma série de vezes. Isso diz o que pro cara? Nossa, essa menina é vivida, ela já viajou bastante, ela já viu muita gente, ela tem uma visão sobre o mundo. Mas eu não posso colocar que nesse ano eu fiz aula com esse cara, porque não interessa. Vocês entendem? Eu tenho que ver o que é que interessa, tá, nesse currículo. Então, o que você vai fazer é ter um currículo dinâmico. O que é dinâmico? Ele não é estático, não é o mesmo sempre. Eu vou mandar para esse lugar, para essa pessoa, para esse evento, eu vou adaptar para isso. Tirar certas coisas, inserir um pouco mais de informação nesse campo. E assim vai. Beleza? Bastante coisa, hein, gente? Então, a gente falou da postura. O maior erro é perder a postura humilde no sentido de ser uma pessoa acessível e achar que você é uma super estrela porque você dá aula em evento. Segundo erro, não ter um material apresentável e suficiente para aquilo, tá? Terceiro erro, não sei o que eu vou falar agora no terceiro erro, gente. Terceiro erro é porque eu tô pensando um erro quando você é contratado, aí você vai lá e queima seu filme. Mas antes de ser contratado, vou falar um muito besta, tá? Mas acontece, tá? Você não sabe se relacionar direito com quem vai te contratar. Tipo, falar errado. Tipo, você tem que falar uma coisa com a pessoa ou explicar alguma coisa sobre o seu trabalho e não ter clareza no que você vai falar. E a pessoa não entender nada do que você está falando. Sabe? Enrolar. Não conseguir ser conciso, não conseguir ser claro, usar um bom vocabulário para ser direto e bem entendido. Eu acho que isso é um problema, porque falar não é fácil. Por exemplo, estar aqui, né? Organizar na sua cabeça o conteúdo do que você vai falar, né? E essa é uma dica que serve até para uma DR, né? Eu falo isso no meu curso de didática, né? Se tiver alguém que já fez aí. Que o curso de didática serve para TDR depois, gente. Porque aí quando você vai argumentar alguma coisa numa discussão de uma relação, você vai ser mais claro ao falar. E enquanto o outro está falando, você consegue escutar e organizar seus pensamentos na hora de você falar. Porque não adianta você escutar o outro falar e enquanto ele tá... Quer dizer, escutar não. O outro estar falando e você, enquanto isso, está pensando o que você vai falar. Porque daí você vai perder o que a pessoa está falando e vai perder a oportunidade de criar seus argumentos baseados no que a pessoa acabou de falar. Então você fala de uma outra coisa que já foi falada na conversa. Isso é que faz as conversas ficarem muito perdidas. E eu acho que conversas assim de trabalho é a mesma coisa. A gente precisa, antes de começar a falar, organizar o pensamento da gente, para que a gente não seja mal entendido, para que a pessoa que está escutando não tenha que na cabeça dela organizar os seus pensamentos. Isso é péssimo, né? Queima bem o seu filme, entendeu? No ambiente de trabalho a gente precisa ser muito claro. Então, seja no ambiente de trabalho, ou seja para o cara que vai ser contratado, você tem que mostrar que você fala bem. Falar bem está muito além também de ser entendido. Falar bem passa segurança. Se eu vou te contratar, eu preciso confiar. Eu preciso confiar em você. Preciso sentir segurança. Saber que você não vai titubear na hora H. Internet. A internet ajuda muito.
A internet ajuda muito a você ser conhecido para talvez ser contratado. Muitas vezes a pessoa tem um monte de visualização e acha que virou popstar. Quando poderia estar gastando essa energia em melhorar o currículo, em melhorar o seu material, em descobrir melhores maneiras de negociar, de falar em público. Né? Lá no evento, gente, tipo, às vezes você chega no evento para dar aula, aí você tá nervoso, e aí você vai dar uma aula prática, uma coreografia. Aí você resolve falar alguma coisa no começo, né? Você não vai chegar e fazer aquela cagada que um monte de gente faz, que é subir e falar assim, um monte de gente mentira, mas tem uns gringos que fazem, viu? Muitos. Que chega lá e fala assim, hello, let's go. 5, 6, 7 and 8. Entendeu? Você não vai fazer isso, vai se apresentar, você vai falar. Só que aí você tá nervoso e você não tá acostumado a fazer esse processamento de ideias ao mesmo tempo que tá falando. Ou você não se preparou antes pra pensar assim, bom, na abertura da aula eu vou falar sobre isso, tá? Vou agradecer o organizador e tal. Aí você resolve falar alguma coisa e se atrapalha. E aí você vai tentando arrumar e vai piorando essa situação, entendeu? É aquela que a gente fala, a emenda vai ficando pior que o soneto. E aí você tenta arrumar e aí você é mal entendido. E aí essa internet aí, ó, depois alguém fala, ai, tal pessoa falou não sei o que lá na aula. E aí queima seu filme, cria uma polêmica que não precisava. Esse seu discurso de 2 minutos antes da aula poderia ter criado uma imagem tua diferente, poderia ter dado um recado legal, poderia ter trazido as pessoas para perto de você, poderia ter criado um ambiente legal para você começar a aula. E você se atrapalhou, fez uma cagada lá que nem você sabe por quê, mas você não sabe mais o que você estava falando, foi tentar arrumar, piorou. Perdeu os estribeiros, capaz da sua aula sair ruim porque você se cagou, porque você tinha que falar alguma coisa, né, pra começar a aula, óbvio. Tô lendo, tá? Dani, ela tá falando que trabalhou um monte de academia, o currículo dela tem as 500 mil academias que ela trabalhou, que ela trabalha com ginástica, que ela acha que tem que dinamizar o currículo dela, é isso. Gente, vocês acham que alguém lê um currículo de 3 páginas, 4 páginas? Quem é o gestor de uma escola, de uma academia? Quem é um encarregado de alguma área numa empresa que vai ter tempo de ler 3, 4 páginas de currículo, gente? Se você não facilita isso pra ele, ele já entendeu que você é uma pessoa ultrapassada, uma pessoa que não facilita o trabalho dele, uma pessoa que não colabora mais nem na hora do currículo. Por que ele vai te contratar? Ele vai contratar outro? Tenha certeza absoluta. Tá? Gente, meu tempinho acabou. Acho que eu respondi os 3 erros, ainda falei mais erros. O profissional que todo mundo quer contratar foi o assunto que nós tratamos. Se alguém chegou depois, eu deixo aqui disponível. E eu vou pôr no YouTube, tá bom? Fica tudo meio bagunçado porque é um encontro informal e eu escolho um assunto, mas eu não trago um roteiro, eu não tenho nenhum papel aqui que eu escrevi alguma coisa. Mas eu espero muito ter ajudado vocês, tá? Que as minhas dicas tenham servido até para quem não é da dança, que tá aqui, da ginástica, ou até de outras áreas. Sim? Eu que agradeço a presença de vocês, turma. Mandem perguntas pra mim. Eu tô lendo, tá? Tudo no direct. E tô tentando responder, tipo, imediatamente. Porque na correria, se não respondo na hora, eu não consigo responder depois, é um problemaço, tá? Mas cuidem da imagem de vocês. E imagem é muito o comportamento. É muito o seu comportamento, tá? É desde as coisas mais idiotas, tipo assim, depilar direitinho o sovaco pra não ficar, quando levanta a mão, mostrar que você não toma cuidado. Não, gente, não tô falando gente feminista, que tem ideais, tô falando de outra coisa, tá? Tô falando quando você esqueceu de depilar o sovaco, que dá pra ver que tá pela metade. Menina também, que fica fedido. Roupa, aquele cheiro que secou no varal, na sombra, sabe? Oxe, Maria. Desde essas coisinhas mais bestas, idiotas, unha mal feita, suja, mano, tudo. Todas as coisas de higiene. Quanto mais você for uma pessoa inspiradora, até no seu perfume, mais você vende seu produto. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, tá? Mas também não me exagera no perfume, porque perfume exagerado dá ânsia. Perfume não pode ficar na outra pessoa. Se o seu perfume fica na outra pessoa, tá errado o jeito de passar perfume. Vim falar um assunto bem besta, né, gente? Só pra finalizar, assim, de uma maneira leve.
tá? Então é imagem das coisinhas bestas de higiene, do quanto você inspira as pessoas com a sua imagem, com o seu comportamento. E isso tudo você só vai definir mesmo e conseguir fazer bem quando você souber quem é a pessoa que você quer ser. Isso você vai fazendo, pegando o caderninho que eu falei na semana passada, anotando. Lê, conversa, discute, volta no teu caderninho, mexe um pouquinho, faz ajuste. Os ajustes vão acontecer o tempo todo. Aliás, eles precisam acontecer, tá? É tudo dinâmico, é tudo prático, é tudo 2018, tá bom? Eu sinto deixar vocês, porque eu adoro ficar aqui conversando, ainda mais que eles ficam escrevendo 1000 coisinhas fofas aqui. Mas eu me vou, que eu tenho um ensaio agora, tá bom, turma? Aguardo contatos via direct e vão lá no YouTube, então, porque eu tô deixando as lives lá, mesmo que vocês tenham visto agora, me acompanhado do começo ao fim, eu agradeço muito se vocês me ajudarem a divulgar, porque já que eu tô me propondo a isso, eu quero atingir o maior número de pessoas, tá bom? Um beijão enorme pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.